Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 24 de maio. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui na parte de baixo desse vídeo você tem um botão inscreva-se, você clicando nele, deixando o sino das notificações devidamente ativado, você aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado que tem dentro do canal e fica antenado em tudo de novo que acontecer aqui dentro do canal, que for publicado dentro do canal, desde vídeo de aprendizado até a questão toda de análise, um conteúdo vasto aqui de análise diariamente. Na análise de hoje, por falar em análise, na análise de hoje eu vou falar aqui do Ibovespa, depois do Ibov eu venho para o mini índice, mini dólar, depois PTR4, Vale 3, CSMG3, IP3, MGLU3, VVR3, BID11, VEG3, RADL3, GNDI3, PRIO3, ativos que deram uma bombada no pregão de hoje, fizeram sinalizações bem importantes no gráfico. Vou falar bastante desses ativos nesta análise de fechamento do pregão. Antes de começar, vamos aqui rodar a vinheta e já deixa aquele seu like aqui para nossa análise. Começando então pelo Ibovespa, no dia de hoje Ibov alta de 1,17%. Depois, lembra que eu vinha comentando da lateralização? Quando ficar aqui lateralizado, mantendo-se acima de 121 mil pontos, tudo certo, a maior probabilidade é para cima. Ibov consegue fazer esse rompimento. Desta forma, esse nível de preço já vai ser um nível de preço importante na avaliação de uma mudança de cenário para o Ibov. Enquanto não voltar para baixo 121.595, a expectativa maior de subida. Importante, primeiramente, nem voltar para baixo mais da mínima do pregão de hoje para não anular essa sinalização positiva. O que o BOV está apontando? Para romper a máxima histórica localizada em 125.323 pontos. Então, primeiro ponto, manter-se acima dos 123.000 a 122.525. Anula a tendência de alta de curto prazo e voltar para baixo 121.595. Agora vamos para os futuros. Lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixa um like, um joinha, agradeço demais por sua valiosa audiência. Tendência de alta no G60, retomada, finalmente saiu dessa região com um grande candle de alta. Depois disso, observe que não fez mais mínimos ascendentes, só cenário para buscar a operação na ponta compradora, fundo ascendente, pivô de alta, gráfico de 10 ou de 5 minutos. Próximo pregão, se abrir subindo, continua dessa forma, mas eu olharia mais para fundo ascendente. Aqui já entraria comprando? Não, não entraria comprando. Tem que ter um movimento um pouquinho mais longo aqui para depois buscar essa compra de fundo ascendente. Abriu caindo, a alternativa de venda seria topo descendente para baixo da média móvel de 13 períodos. Sem exigir tanto para baixo no primeiro momento. Ou seja, até mesmo um gráfico de 5 minutos. Você ficou aqui assim, ó, girou um pivôzinho de baixo, possibilidade de trabalhar na venda, tentando pegar algo para baixo, que seria uma correção de todo o movimento de subida que pode voltar à média móvel de 13 períodos e gerar um novo sinal de alta. Então, de maneira geral, abriu caindo e gerou fundo ascendente no G60, volta a ficar interessante para buscar a operação na ponta compradora de day trade aí no mini índice. Abriu subindo e veio aqui gerando fundo ascendente para cima da média móvel de 13 períodos, foco em compra no mini índice. Seguindo agora para falar do dólar. No dólar nós tivemos um dia de queda de 0,8%, o dólar chegou até a fazer superação da máxima no ano anterior, mas observe aqui, olhando para esse fundo lá naquela região dos 339, 347, voltou para baixo dessa região dos 339. Mas ainda não quebrou uma sequência aqui de positiva, apesar desse candle ter, observe aqui essa máxima, essa região que eu já comentei, essa máxima aqui está em 341, 339, 341, voltou para baixo dessa região. Primeiro sinal negativo, enfraquecendo um pouco a tendência, mas anula completamente, ou seja, cria um viés mais de baixo se voltar para baixo da mínima desse candle aqui em 275,5. Próximo pregão, perdeu a mínima desse, fica mais para buscar inclusive venda, porque seria um pivô de baixo. Abriu caindo, perdendo essa região aqui, topo descendente no gráfico de 10 minutos para baixo de um patamar de 322 pelo menos, ficaria mais para buscar a operação na ponta vendedora. Olha só onde se encontra. Abriu subindo, olharia para a ponta compradora, vou colocar aqui no gráfico de 10 minutos, abriu subindo, gerou fundo ascendente para cima da região aqui, pelo menos dos 330, foco em compra de day trade no dólar. Abriu caindo, perdendo isso aqui, ó, fica mais para se buscar venda de topo descendente para baixo da região de 320,5. Eu comentei no gráfico aqui de 60 minutos, na faixa dos 322, enfim, nessa faixa de pontos, topo descendente ou pivô de baixo, foco em venda de day trade no dólar. Ações agora, PTR4 no dia de hoje,
alta de 1,7%, recomendação de compra no pregão de hoje em cima desse ativo. Está dentro de uma tendência de alta, superou a máxima lá dos 26,31, recomendei até ao vivo no Radar do Mercado, que é o que eu faço todos os dias aqui no YouTube, a partir das 10h45. Lembre-se também de acessar aqui o aplicativo DV Invest e receber todas as recomendações que são enviadas, as carteiras de ações, carteira de fundo imobiliário, informações relevantes durante o pregão e também durante o final de semana. Muitos relatórios sendo enviados aí durante o final de semana. Aqui então temos uma tendência de alta, recomendação de compra, eu vou passar os dados dessa compra, que é uma compra aí apoiada na tendência de alta. Recomendação de compra na ação por volta dos R$ 26,32, fechou em 26,39, então ainda está bem próximo do preço de entrada. 25,66 é o ponto de stop da operação. Esse fundo aqui, essa mínima aqui está em R$ 25,72, então um pouquinho abaixo desse patamar. 27,64 o objetivo, 2,51% o tamanho do stop da operação, o risco dessa operação, alocando 20% do capital total na PETR4. Então, a ação aí que a gente está numa posição comprada, lógico que olhando para o G60, ó, gráfico de 60 minutos aqui, não seria bom ela nem voltar aqui para baixo desse patamar. Ela veio para cima dessa região, que ela se sustente aqui em cima e gere sinal de alta no próximo pregão. Isso reforça a chance de movimentação para cima no papel. Vale 3 no dia de hoje, alta de 0,35%, um chamado contra-ataque dos compradores, abriu abriu de forma pessimista e fechou de forma otimista na questão de conseguir fechar mais próximo da máxima do dia e ainda em alta, acima do fechamento do pregão anterior. Mas a tendência, tecnicamente falando, a tendência aqui no gráfico diário de curto prazo é de baixa. Já entro comprando então essa superação de máxima? Eu não entraria comprando, porque estou muito em cima de zona de resistência. Então, de risco aumenta. Se você resolver comprar ou está comprado, dá para trabalhar com stop abaixo da mínima do candle desta segunda-feira. Fico mais interessado em compra nesse ativo, em sinalizações de alta, melhor ainda para cima dos R$ 112. R$ 112 fundo ascendente pivô de alta, me interesso mais por compra em cima de Vale 3, que seria um indício de mudança da atual tendência de baixa no gráfico diário, que está de acordo com um cenário de poder corrigir aqui um pouco mais pelo gráfico semanal, podendo se aproximar da média móvel exponencial de 13 períodos. Próxima ação, CSMG3. Seguimos posicionado no papel. A ação fechou em alta de 2,46%, quase ali 18,10, quase superou aqui, 18,09. Saiu dessa lateralização, então algo bom para a nossa posição, e isso é que lá na sexta-feira ela bateu na trave. Por 1 centavo ela não acionou nossa stop de proteção de lucro. Então, por enquanto, proporcionando um lucro maior para a gente na operação e apontando mais para cima, o stop de proteção vai subir já para baixo da mínima do pregão de hoje a partir desta terça-feira. Então isso vai ser informado aqui, oficializado no seu celular ou no seu desktop através do aplicativo DV Invest. IP3, uma posição que a gente estava em aberto e foi encerrada agora no leilão de fechamento. Por que foi encerrada no leilão de fechamento? O que aconteceu? O papel, a gente alterou o stop dela para proteção de lucro aqui. Se perdesse a mínima desse candle, acionaria a saída. Só que momento ela fez isso? Ela só teve um negócio abaixo dos 35,23, 35,24. Na verdade, ela teria que bater em 35,22 ou abaixo disso. Ela foi direto para os 35,18 e entrou em leilão. Então, após ter entrado aqui ao gráfico de 1 minuto, ela bateu lá, só teve um negócio abaixo dos 35,22. Quando a ordem chegou na bolsa, estava já no leilão, então não foi executada. Onde é que ela foi executada? Aqui nos 35,68. Eu vou inclusive colocar no meu Instagram um vídeo de aprendizado sobre isso. Então, se você tem aqui, ó, hoje ainda vou fazer isso, explicar sobre isso, aqui ó, no @DVInvest, por que isso aconteceu, saída aqui na faixa dos 35,68. Eu já coloquei dentro do aplicativo DV Invest, mas também vou colocar aí dentro no meu perfil no Instagram, para que vocês possam entender. Então, o encerramento dessa posição comprada no papel, 35,68. Vou colocar aqui os dados de encerramento dessa operação da IP3. Foi uma operação que gerou um ganho então parcial. A gente tinha um stop de proteção de lucro. Colocando aqui na tela. Aqui está, encerramento 2,23% de ganho e 0,42% capital total, ou seja, de crescimento capital total nessa operação da Ipera. Então, mais uma operação encerrada aí com ganho nas operações de swing trade. Seguindo agora para os próximos ativos, MGLU3.
MGLU3. Que dia para MGLU3? Alta de 7,93%. Quem está comprado no prazo maior, logicamente, agradece essa sinalização positiva, que inclusive pelo gráfico semanal está gerando um sinal de fundo, um bom sinal de fundo, por sinal, que é até comentado no radar do mercado, que seria uma das formas de buscar uma entrada com stop aqui embaixo, para quem está pensando numa boa relação risco-retorno, tentando pegar um prazo maior. Mas para quem já está comprado também é uma sinalização interessante, porque no gráfico diário faz algo semelhante a uma formação de um W. Apesar de um W um pouquinho mais torto, mas é o que? A mudança de uma tendência de baixa para uma tendência de alta de curto prazo por um único pregão. Primeira forma de entrada que eu já comentei, pelo gráfico semanal, com stop abaixo da mínima da semana passada. Segunda forma de entrada, dá para comprar o gráfico diário? Dá para fazer essa compra. O stop é grande, é quase um stop do gráfico semanal, você coloca menos capital. Qual outra alternativa? Pelo gráfico de 60 minutos. Caso aconteça algum retorno do preço, vem aqui próximo pregão, faça um pregão aí de queda, de recuo, tens a alternativa de se buscar uma compra de fundo ascendente mais próximo da média, enfim, com stop um pouco mais bem posicionado. Então essa é a alternativa para o MGLU3. Se continuar subindo e gerar fundo ascendente já para cima dessa região aqui, ó, também atenderia a buscar a operação na ponta compradora, acima da média móvel 3 períodos. É outra forma que buscaria entrada aí em Magazine Luiza. Qual o próximo nível de resistência? O desafio dela está em cima dele. Até o fechamento dessa semana, um dos pontos válidos para resistência, R$20. Depois, média móvel exponencial 3 pesos do gráfico semanal, R$21. Gráfico diário tem aqui um ponto um pouco mais relevante na faixa dos 20,18 até os 20 e depois R$20,60, que é uma região bem testada, dois níveis de preço bem testados, ó, esses dois níveis. E aí acima disso, o outro nível já vai ficar mais próximo lá da região dos R$21 a R$21,15. Próxima, para quem está comprado então, um stop para baixo aqui desse patamar, saída de posição comprada se vier aqui para baixo dessa região. No gráfico aqui de Via Varejo, que também teve um pregão forte para cima, ela retoma a tendência de alta de curto prazo também, fazendo aqui um pivô de alta, mas o gráfico semanal desse ativo eu acho menos interessante do que os dois, viu na tendência ruim, mas em termos de formação aqui do que está acontecendo no gráfico semanal, eu prefiro o gráfico da MGLU3 do que da VVR3. Se fosse para escolher um dos dois ativos para entrar pelo gráfico semanal, eu já falei isso hoje pela manhã cedo, a partir das... em torno ali, depois de 10h45 da manhã, eu cheguei a mencionar isso para quem me acompanha diariamente. Viu isso que eu comentei no radar do mercado de hoje. Então a ação gera um pivô, para quem está comprado, traz o stop ou para aqui para baixo ou para baixo dessa mínima, para quem abriu compra ou está comprado. E aguarda pelo menos mais 2 pregões para mudar esse stop para baixo da mínima do pregão de quarta-feira. Lá na quinta-feira altera o stop para baixo da mínima de quarta-feira. Isso aqui é apenas uma sugestão de condução de uma operação de swing trade de curto prazo nesse ativo. Qual o próximo desafio para Via Varejo? Na faixa dos 12,63 e depois disso por volta dos 12,92 até a região dos R$13, número redondo. Seria a outra região aqui bem de desafio. Essa primeira aqui bem testada por volta ali dos 12,63, 12,65 e o próximo desafio é essa faixa de preço aqui. O que mais me interessaria em ver compra nesse papel? Mais aqui para cima. Mais aqui para cima, a sinalização de que a ação tende a sair desse processo aqui mais lateral no gráfico semanal. E lembrando, a minha preferência eu seria por MGLU3 graficamente falando. Não necessariamente que a Via Varejo não vai ter um desempenho melhor do que a MGLU3, mas é só do encaixe mesmo dentro da metodologia. BID11, pancada para cima hoje, alta de 24,83%. A ação subiu muito forte. Gapzão de alta, ela já tinha testado isso aqui na semana passada, tinha perdido força na média, tinha perdido força nessa região e hoje ela abriu com gap de alta, aquele gap que eu até comentei num post aqui dentro do meu perfil @dvinvest, ou seja, como comprar um gap de alta. Uma das alternativas é quando um gap pula uma região de resistência, é uma das primeiras possibilidades de arriscar a compra de imediato ali na abertura do pregão, tentando pegar algo para cima desse pulo da zona de resistência. Então, forte alta, basicamente anulando qualquer tendência de baixa aqui do gráfico diário de curto prazo. E olha só o que ela está fazendo lá no gráfico semanal, gerando uma formação de um fundo. Dalton, você entraria comprando aqui nesse fechamento forte de alta? Não, não entraria comprando. Mas ela pode subir e superar? Pode. Só que a questão do meu stop vai ficar muito grande e aí eu vou ter que exigir muito para cima em relação a esse retorno desfavorável. O que é que eu faço nessa situação? Aguardo pelo menos um gráfico de 60 minutos ou mesmo um gráfico diário. Aguardo um próximo movimento do gráfico diário que possa proporcionar uma melhor relação risco-retorno em uma compra em cima
de bid 11. Qual a próxima resistência para essa ação? Basicamente indo para a máxima histórica, que é uma região dos 231,70, 231,84 e o ponto mais alto 235,62 é a máxima histórica desse ativo. São as resistências mais próximas. Posso falar aqui de uma resistência intermediária aqui nesse ponto, que foi a queda, tentativa de subida, e essa queda aqui. Então, nível aqui nos 223,92, que pode trazer alguma pressão vendedora aí nos próximos candles, principalmente do gráfico de 60 minutos. Seguindo para a VEG3, bom dia também para a VEG3, que faz uma formação semelhante lá da MGLU3, um Wzinho, uma mudança de tendência de alta, foi mais tímido esse W, mas foi também um sinal de alta ali no gráfico semanal, basicamente muito próximo da região aqui de suporte. Então essa entrada, essa ação gerou uma tendência de alta, se passar a gerar fundo ascendente ou pivô de alta acima dessa região, fica mais para se buscar uma compra nesse papel, ou seja, acima dessa região da média móvel exponencial de 13 períodos. E isso, olhando para um gráfico de 60 minutos, também seria uma alternativa. Ó, recuou, gerou fundo ascendente para cima desse patamar aqui de 32,50, mais interessante para se buscar a compra. Quem comprou pelo gráfico semanal ou está comprado nesse papel tem a oportunidade, a chance pelo menos, de se trabalhar com stop em 31,13, que seria um ponto de stop para quem está comprando VEG3 pelo gráfico semanal, mesmo estando contra a tendência de curto a médio prazo no papel. Curto prazo, curtíssimo a curto prazo pelo gráfico diário em alta. Precisa ficar acima da média, não voltar mais para baixo dessa mínima aqui, do dia de hoje. Gráfico semanal, curto a médio prazo, esse já está em tendência de baixa. Então tem um cenário ainda um pouco mais desafiador para o papel. Principal resistência de imediato aqui, 33,97. Segundo ponto, R$ 35,30. Raia Drogasil RADL3, dia forte de alta de 4,85%, rompimento da máxima histórica, ação gerando um forte alta no dia de hoje, rompimento desse topo, movimentações para baixo no gráfico 60 minutos ou diário para buscar a compra aqui. Essa compra eu entraria? Não, porque já tem vários candles rompendo. Eu prefiro, nesse caso aqui, não sei até que ponto ela vai, mas nesse caso aqui eu prefiro aguardar o chamado pullback, o retorno do preço em cima de uma região que foi rompida ou próximo dela, e proporcionar a compra ali através de um fundo ascendente, ou mesmo se essa lateralização for, esse movimento de correção for lateral, entrar comprando um pivô de alta também na Raia Drogasil. Mas ativo bem direcionado para cima. A mínima do pregão de hoje para quem está comprado em RADL3 no curto prazo, 26,59 é um ponto de stop na operação. GNDI3, pregão de hoje sai de uma bagunça. Depois de 3 pregões bons, que é algo bom, não é só um candle que veio, né? Não veio aqui uma bagunça para subir, já veio um movimento mais limpo, rompendo tudo para cima. Algo bom porque ela sai ali no gráfico semanal de uma lateralização enorme de várias semanas. No gráfico mensal ela vai proporcionando uma sinalização de fundo ascendente a favor da tendência de alta de longo prazo. Então é um ativo que volta a ficar um pouco melhor para buscar o quê? Operações de compra acima dessa região. Para quem está abrindo compra aqui ou abriu compra no rompimento, coloca o stop abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 83,94. Para quem está de fora, no meu caso, eu aguardaria um processo chamado de pullback. Eu acabei de falar sobre isso em cima aí da RADL3. Então essa seria a forma de entrada. PRIO 3 fazendo pivô de alta no pregão de hoje, mas ainda dentro do movimento de baixa. Esse menos relevante, mas é algo já positivo. Porque depois dessa pancada aqui para baixo, que perdeu essa mínima, em vez de ficar aqui para baixo, conseguiu fazer o quê? Retomar a tendência de alta de curto prazo. Reforça mais um cenário para compra se gerar sinais de alta acima dessa região que eu já venho mencionando há alguns pregões. Há algumas semanas, basicamente, ali para cima da região de R$ 18,90 a R$ 19,00, sinalizações de alta acima desse patamar. Ou seja, uma lateralização no próximo pregão no dia 60 aqui assim, ó, tende a trazer alguma oportunidade de compra, tentando pegar a continuidade de movimento de subida nesse papel nos próximos pregões. Ou se ela continuar também subindo e gerar sinalizações de alta já para cima dessa região de R$ 19,00, me interessa bastante para buscar a operação de compra. Uma das formas já de entrada, pivô de alta, stop aqui embaixo, 1,5 no mínimo esse tamanho de stop. O que é isso, Dalton? Se você compra o papel aqui, se você compra o papel aqui e daqui para cá você tem 5% de stop, se você projeta 1,5, você pega o seu valor de entrada e projeta 7,5% acima para você ter o ponto de objetivo da operação. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço
e até a próxima.